a eternidade não vai começar quando a gente estiver no céu. A eternidade não começa depois que a gente, digamos assim, no português Chega mais lá, né? tranquilo, né? Bater as botas. Não, a eternidade já começou. Graça e paz a todos, estamos em mais um Atos Podcast. Dessa vez vamos estar num bate-papo, conversando sobre a esperança da glória, aquilo que Cristo proporcionou para que nós tenhamos em uma eternidade onde o nosso Senhor vai estar direto, sempre conosco, proporcionando um ambiente incomparavelmente melhor desse que vivemos. Hoje vamos estar conversando com o pastor Israel, o pastor lá do Verbo da Vida, sede aqui de Caruaru. Pastor, graças e paz. Amém, meu irmão. Que alegria estar aqui com você. Amém. Saudar também o pessoal que está nos acompanhando, né? É uma honra poder estar aqui participando desse programa e compartilhar um pouco da palavra de Deus que nos alimenta, nos fortalece. Diante de tantas circunstâncias que estamos vivendo, somente a palavra de Deus que nos mantém de pé e estamos aqui para conversar sobre ela. Então a gente vinha conversando, né, em alguns dias e foi levantado uns versículos e um tema, a esperança da glória, que é para mostrar essa esperança que nós temos ela por meio de Cristo. E alguns versículos básicos mostram em Gênesis, né, que Deus prometeu após a queda que viria um que seria aquele que ia acabar com a autoridade do Deus desse século, né? Jesus. E também Isaías citando. E dentro do que o Senhor viu nesses versículos, a gente pode tratar e traçar uma conversa e falar a respeito disso, que essa esperança muitas vezes até por correria, dia a dia, essas coisas, a gente pensa só no agora, né? No aqui, mas a gente tem que ter essa consciência firmada em nós, porque como o próprio Paulo fala, né? Que se a gente esperar só nessa vida, quão miseráveis somos, não é isso? É verdade. É interessante observar que além da eternidade, né, ou melhor, do olhar para o futuro ser algo importante para nós, mas eu diria também algo muito interessante que a gente vê na palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que a eternidade já foi plantada no homem, né? Então, é muito interessante a gente observar por essa perspectiva de que a eternidade não vai começar quando a gente estiver no céu. A eternidade não começa depois que a gente, digamos assim, no português Chega lá, mais né? tranquilo, né? Bater as botas. Não, a eternidade já começou. Ela já está dentro de nós. Tanto é que a escolha que nós vamos viver, ou a escolha que nós vamos fazer aqui na Terra, ela vai influenciar diretamente onde nós vamos passar a nossa eternidade, porque a eternidade não vai começar. Ela já começou. Por mais que a gente esteja vivendo, né, ainda nesse plano físico, por mais que a gente esteja envolvido com muita coisa natural, mas já começou. As escolhas que fazemos agora já repercutem na nossa eternidade, né? Se escolhemos por Cristo, então nós estamos escolhendo passar a eternidade, né? Não é começar a eternidade, é passar a eternidade com Ele. Se nós não escolhemos por Cristo, não existe meio termo. Então, se nós não escolhemos por Cristo, não iremos passar a eternidade junto com Ele. Então, eu acho que eu gosto muito de pensar no que diz respeito à eternidade sobre isso, que estamos nos preparando para entrarmos no céu como noiva de Cristo, estamos nos adornando, aguardando o retorno, né? E nos preparando, caso o Senhor não volte antes, a gente venha a falecer, que a gente possa partir daqui para estar com Ele para todo sempre. Mas, como disse, já começou. Então não adianta
algumas pessoas olharem apenas para o pós. Esperar o futuro. Não, quando for lá no céu que vai ser... Não, no céu não, já começou. Tanto é que é uma coisa que é uma perspectiva muito forte minha, né? De que a oração do Pai Nosso, quando a gente vai observar ela, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Em outras palavras, não está esperando o céu para a vontade de Deus acontecer, não está esperando nós chegarmos até o céu para a gente começar a provar. Em Hebreus, a Bíblia fala daqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro. Em outras palavras, em Cristo nós estamos antecipando coisas que são celestiais e a gente está recebendo delas aqui. Então, eu tenho essa convicção e essa consciência, né, de que o que nós estamos fazendo aqui, e vale dizer, né, não é exatamente ter essa consciência, porque nós desenvolvemos ela. Afinal de contas, se a gente viver apenas ligado no plano natural, a gente vai viver como se não houvesse um amanhã, né? Como se não houvesse a eternidade. Porque é como você disse, né? Exato. É como você compartilhou esse tema, né? Acho que a dificuldade hoje é as pessoas viverem apenas condicionados à vida terrena, né? Então, tudo que elas fazem tem um prazo de validade, né? Eu quero comer tudo agora, eu quero provar, eu beber tudo agora, quero provar tudo que eu tenho direito agora. Sendo que, como se acabou a vida, morreu, vai acabar a vida. Não, muito pelo contrário. Aqui é o começo de uma jornada que não tem fim, né? Então, se a gente puder, né, alimentar-se daquilo que vai fazer a gente olhar para frente, olhar para um futuro, a gente vai começar a viver uma vida baseada naquilo que nós estamos plantando. Porque, como eu já disse, quero repetir, né, a eternidade não vai começar quando chegarmos, quando nós morrermos, né, quando a nossa vida natural se extinguir. Muito pelo contrário, a nossa eternidade já começou. Deus já plantou dentro de nós a eternidade. E aquilo que nós estamos fazendo hoje vai repercutir lá na frente, lá no nosso futuro. Mas voltando ao nosso tema, né, que é a esperança da glória, e esse futuro, nós só temos acesso a ele, é um futuro de glória, por meio de Cristo, né? E aí a gente está recomeçando aqui mais uma vez, porque sem Cristo não tem esperança nenhuma, né? Não temos uma esperança do que pode acontecer. Uma expectativa de sofrimento, né? Como é citado na própria Bíblia, né? Perde o sentido, né? A gente fica sem sentido, é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Eu acho muito interessante essa expressão. O caminho, né? Ele é a estrada pela qual a gente vai estar se conduzindo ao lugar que Deus planejou para a humanidade, né? Quando Deus fez a humanidade, Deus não criou a humanidade para o sofrimento. Deus não criou a humanidade para viver uma vida de derrota. Tanto é que o lago que arde em fogo e enxofre, a Bíblia diz lá em Apocalipse, foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para o homem. E Deus até quis preservar quando ele disse, não coma para não conhecer o mal. Quis preservar o homem de ter esse acesso ao mal, né? Esse conhecimento. Então, coisa de algo ruim, né? Exato. Então, como eu estava dizendo, né? Deus não criou o homem para viver a eternidade longe dele, viver uma eternidade de sofrimento. Não, Deus criou o homem para viver o que Deus planejou para ele, né? Como eu citei aqui lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o lago que arde em fogo e enxofre foi criado para o diabo e seus anjos. Para nós, Deus, quando fez o homem, ele colocou o homem num jardim. Eu gosto de conversar e brincar, não diria tanto brincar, mas tem um tom de cômico, eu diria assim, né? A diferença de uma selva para um jardim. Deus não colocou o homem nem numa selva. A diferença da selva para o jardim é que o jardim é organizado. Em outras palavras, Deus não simplesmente nos jogou aí, ó, se vira, aí, né? Resolve aí as broncas aí. Não. Deus organizou, Deus preparou, Deus arrumou as coisas. Passo a passo, nas etapas. Ele deixou tudo bem organizado e disse, pronto, filho, estou colocando você nesse lugar bom, e a sua responsabilidade é guardar e cultivar. Então, Deus fez o homem estar nesse lugar de bênçãos, né? Até a palavra Éden, ela vem de uma raiz que significa plenitude, né? Que significa uma coisa plena, completa. Então, eu ouvi também uma definição, lugar de delícias, alguém falando, citando, lugar de prazeres, algo desse tipo. Nesse sentido, né? De plenitude, né? É um lugar que você está pleno, completo. Exatamente. Então, Deus colocou o homem nesse lugar, né? Porque esse era o plano de Deus, que o homem sempre estivesse cheio dele, né? Carregando a glória de Deus.
Infelizmente nós sabemos, o homem pecou. A Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 3. Mas como você colocou aí em Gênesis, né? Desde daquela época, Deus já havia providenciado esse resgate. Deus já havia providenciado em Cristo o resgate da humanidade. Porque Deus nunca desejou que o homem estivesse longe, muito pelo contrário. Deus, mesmo antes do homem pecar, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Pedro fala que ele foi apresentado antes da fundação do mundo também, né? Já estava mostrado que já estava pronto, né? Exatamente. Então, o que eu vejo nisso, né? Eu vejo a bondade de Deus, né? Deus já preparando o resgate para a dificuldade da humanidade, né? Com o pecado que o homem iria escolher. Esses dias eu estava vendo até alguns cortes, né? De um outro podcast e você comentou aí da questão da árvore, né? E aí alguém perguntou, então para que Deus botou aquela árvore, né? Se Deus sabia que o homem ia pecar, para que Deus botou aquela bendita árvore lá no meio do jardim? E eu vi um pregador, um homem de Deus, comentar que Deus, ele não criou o homem como hoje se cria a inteligência artificial, né? Criou robô, máquina. Exatamente. E eu achei interessante porque hoje a gente está vivendo essa época da inteligência artificial, né? O IA está em tudo que é lugar. E aí esse pregador comentou isso, né? Eu não queria dormir com uma mulher de inteligência artificial. Eu quero alguém que me queira de verdade. Eu quero alguém que me ame de verdade. Que sinta, né? Que tenha sentimentos. Que tenha uma correspondência, né? Não é o automático, né? Não é você, quero isso, aí faz, mas não tem emoção, né? Não carrega o volitivo, né? Não carrega a vontade. Então, Deus não criou o homem como uma inteligência artificial, ou como você disse, como um robô. Deus criou o homem com essa capacidade de ter escolhas, né? Do homem querer. E como é que a gente ia saber que o homem tinha essa capacidade de escolher se ele não tivesse a oportunidade de escolher? Né? Então, só fosse firmado, né, aquilo, olha, tem isso aqui para você, viva aí e fique quieto. Exatamente. Tem escolha. Então, a árvore revela isso, né? Ela revela que o homem foi dotado dessa inteligência, foi dotado dessa capacidade de escolha, exatamente o que alguns chamariam teologicamente de livre-arbítrio, né? A gente não vai entrar muito nesse assunto, para a gente não pegar. Aí de livre-arbítrio, tem uns que falam que não tem, tem uns que falam que tem. Eu entendo que em Cristo nós entregamos esse livre-arbítrio a Ele. Aí Ele nos governa, né? Como Senhor, né? Uma vez eu ouvi alguém comentar da seguinte forma, né? Que em Cristo, a expressão em Cristo, no que diz respeito ao livre-arbítrio, seria como alguém que pega um ônibus, né? Você está no centro da cidade, você quer ir para um bairro. Então, em Cristo, você pegou o ônibus e o ponto final do ônibus é aquele lá. Então, você entrou no ônibus para ir até aquele determinado ponto final. Se você vai permanecer naquele ônibus até o fim, é você que vai decidir, né? Mas o ônibus, quem está em Cristo, já tem um destino programado, né? Então, como voltando a falar da questão da árvore, ela estava ali revelando isso, né? E como a gente disse, né? Deus dotou o homem com essa capacidade, né? E o homem, infelizmente, escolheu, mas em Cristo nós temos esse resgate, né? Em Cristo nós temos essa volta. E digo mais, né? Nós temos a volta, mas é interessante notar que na nova aliança nós não apenas retornamos, mas em Cristo, por meio da nova aliança, porque nós continuamos errando. Por mais que sejamos salvos... Por isso que tem um advogado à direita de Deus. Exatamente. Por mais que nós sejamos salvos, tenhamos esse acesso a Deus livre, infelizmente nós tropeçamos, né? Infelizmente nós falhamos na nossa caminhada, na nossa carreira, mas graças a Deus pela nova e eterna aliança em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós podemos clamar a Ele e nós seremos perdoados, está lá em 1 João 1,9, e purificados de toda a iniquidade. O que isso quer dizer? Que mesmo tropeçando, se houver arrependimento, se houver a confissão, Ele restaura. Ele restaura para quê? Porque a gente não perde a esperança da glória, ela permanece dentro de nós. Então, é essa obra maravilhosa, né, que faz a gente continuar, perseverar. Eu gosto de conversar com o pessoal que está para se batizar nas águas, né, e lembrar eles, né, você não nasceu de novo, você não escolheu a Cristo depois que a sua vida foi transformada. Você chegou até Ele porque você foi tocado. Né? Quando você veio, você não precisou fazer nada, você simplesmente decidiu por Ele. Né? Imagine se alguém tivesse que mudar de vida para receber a Cristo. Eu já disse, eu acho que ninguém teria recebido a Cristo. Mas é o contrário, porque com Deus é o inverso. Venha como estás.
e conheça a verdade vai libertar. Na vida comum que vivemos é o contrário, né? A gente se prepara para entrar em algo. Com Deus, não. Com Deus é ao contrário. Qual é o contrário disso? Eu não me preparo para receber a Cristo. Eu recebo a Cristo e é Ele quem me prepara para a nova vida. Exatamente. É através dele que a gente recebe força, que a gente recebe graça. É com a ajuda dele que a gente consegue dar passos, que a gente consegue avançar. Sem ele, ele mesmo disse, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, a esperança da glória, aí a gente volta mais uma vez, né? Não é só o céu, né? Não é só ter esperança de entrar no céu, quando chegar lá, não. Começou agora, né? Essa esperança da glória, ela já causa um efeito na nossa vida hoje. Ela já causa um efeito... Ela deve ser vivida, né? Ela já causa um efeito agora em nós, né? Ela está causando um efeito em nós a cada dia, né? Mesmo vivendo ainda nessa fase, mesmo vivendo ainda nesse tempo terreno, mas a gente já está vivendo a eternidade. E como a gente estava comentando, acho que o que falta muitas vezes é ter essa consciência, né? É ter essa... E assim, isso é normal, né? Viver, quando a gente entra numa rotina, a gente fica com a consciência da rotina, né? Exatamente. A gente vive com a consciência da rotina. Então só parece, né, que o céu é uma outra coisa. Mas é por isso que é tão importante se alimentar da palavra, é por isso que é tão importante buscar ao Senhor, porque à medida que nós nos envolvemos com Ele, é que Ele vai cultivando em nós essa consciência, né? Eu gosto de um texto lá de Pedro, que a Bíblia diz assim, que quem não consegue ver ao longe é como alguém cego. Olha que coisa forte, né? Em outras palavras, se você apenas consegue enxergar o hoje, se você apenas agora consegue estar concentrado no que é natural, é como se você fosse cego, né? Por mais que você veja as cores, tudo ao seu redor, mas por você não conseguir enxergar mais longe que enxergar a eternidade, né? Contemplar a eternidade. Em Hebreus, Flávio, a Bíblia diz que Moisés, ele se comportou como alguém que via algo que era invisível. Eu acho, é até poético, né? Esses versículos da Bíblia, que a Bíblia diz que Moisés, dentro da casa de Faraó, não se entregou àquela vida que ele estava ali, e ele começou a viver como alguém que estava vendo algo que era invisível. Em outras palavras, ele enxergava ao longe, ele tinha uma percepção além do que os outros não tinham. Por quê? Por causa das coisas do Senhor, por causa da palavra de Deus que ele carregava, a semente que ele carregava. Então ele contemplava uma glória, né? Aí é o tema que a gente está falando, a esperança da glória. Ele contemplava uma glória que não estava presente naquele momento diante dos seus olhos. Mas ele sabia, né? Que existia. Mas ele estava se preparando para algo ainda maior. Então eu acredito que, tendo essa consciência, né? Já começou. Né? As nossas escolhas já estão repercutindo para nós no que vamos viver na eternidade. Mas se alimentar de Deus, buscar a Deus, vai nos fazer enxergar, vai nos fazer viver uma vida contemplando a eternidade. E que a gente possa mesmo crescer nisso, né? Amadurecer nisso, porque como a gente comentou, começou agora, né? Reflete agora. Se a gente está vivendo, olhando lá para frente, a gente vai começar a viver agora, escolhendo coisas que vão condizer com aquilo que nós vamos receber lá na frente. Tem até um versículo que Paulo, se eu não me engano, é em Coríntios, que ele fala assim algo. Muitos falam que Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se a nossa fé é vã, então vamos comer, vamos beber, vamos se divertir, porque não tem mais sentido. Exato. Só é o agora. Mas só que, na verdade, mais pra frente ele cita, não é agora só. Ainda tem uma eternidade, tem algo superior. E eu acho interessante porque, filosoficamente falando, essa é uma das questões, né? Uma das indagações dos grandes filósofos, né? De onde viemos e para onde vamos, né? É uma pergunta que os grandes pensadores, né, da história, eles pensaram, né? E eles não encontraram uma resposta, né? Eles não tinham uma resposta. E até hoje, na verdade, para quem não está firmado na palavra de Deus, é um questionamento que muitos têm, né? Não é à toa que, a partir disso, tantas religiões, né? Tantas crenças se criaram. Tantas invenções, né? Na verdade, que até essa questão mesmo da criação, por não ter essa consciência de onde veio, é gerado o fato do Big Bang, que são citados. Até eu brinquei até uma vez com um camarada que veio com essas conversas, disse, pronto, vamos fazer o seguinte, pega uma dinamite, bota na sala da tua casa, explode, depois tu me diz o que foi que ela criou. Somente escombro. E como é que uma explosão vai criar isso aqui que a gente tá vendo, isso tudo?
se uma explosão destrói. Já foi citado também que é provado, acredito cientificamente, que aquele foi quando disse haja luz e houve aquele clarão. Mas umas perguntas, uns questionamentos que vêm ecoando durante o tempo. Sim. Inclusive hoje tem muito disso, como o senhor bem citou. Exatamente, né? São perguntas estas que ainda não foram solucionadas, né? Várias tentativas foram criadas, mas até hoje, pelo menos para quem não crê no Evangelho, né? Elas não foram solucionadas, né? Então, e alguns ainda que dizem crer também. Então, elas são ainda motivo de muito debate, né? De muita discussão, principalmente no campo filosófico. E eu acho delas válidas, né? Até que a luz brilhe, né? E a pessoa possa ter a convicção que a palavra de Deus nos mostra. Mas como a gente estava dizendo, é motivo de pensamentos, né? De discussões, as pessoas querendo entender para onde nós vamos, né? Quando é que a vida acaba? Acaba quando a pessoa morre e depois, o que é que tem, o que é que não tem, para onde vamos? Então todas essas discussões fazem parte do ser humano, né? Não é uma coisa que está sendo discutida há 100, há 1000 anos. É uma coisa que é discutida desde que o homem é homem, né? Por quê? Porque tem algo dentro do homem clamando. Procura isso, há uma necessidade humana de ter uma noção, né? Uma direção. Por quê? Porque o Deus criou o homem com esse senso de que tem algo mais, com esse senso de que tem algo maior. Né? Exatamente. Como eu citei, está escrito lá em Eclesiastes, Deus plantou a eternidade no coração do homem. Então o homem está buscando, eu quero entender, eu quero saber, e depois que morre aqui, vai para onde? Vai viver o quê? Por quanto tempo? Como é que funciona? Porque há uma semente divina dentro do homem, né? Há uma centelha divina plantada no coração do homem. E na criação em si, antes da queda, a gente vê que essa eternidade foi algo que Deus queria para o homem. E provavelmente essa falta depois do pecado vem daí. Porque ele foi criado para ser eterno, não foi criado para morrer. Depois do pecado é que Deus diz, você vai morrer. Exatamente, a Bíblia diz lá em Romanos, né, que pelo pecado entrou a morte, isto é, sem pecado não havia morte, a morte não havia entrado doença, no mundo, né? Maldições, nada, exato, né? Exato, a morte só entrou no mundo pelo pecado, então subentende-se que se não houvesse pecado, a morte não teria entrado. Mas em Cristo Jesus, né, nós, como a gente estava falando, a gente tem esse resgate, né? Eu acho interessante, Flávio, porque para nós, pelo menos para mim, eu tenho essa sensação, é simples, né? Tá claro na Bíblia algumas coisas, né? Estão bem taxativas na Bíblia algumas coisas. Porém, quando pessoas que não enxergam a palavra de Deus como nós enxergamos, escutam esse tipo de coisa, elas ficam no escuro, né? Para elas é como se não está faltando alguma coisa. O que está faltando é a iluminação de Cristo, porque a Bíblia diz que o homem carnal só discerne ou só entende as coisas carnalmente falando, né? Essa discussão toda é porque eles querem uma prova cabal, né? De que me prove então que vai sair daqui e vai para lá. Não é uma questão de prova ou de não prova, né? De que tem prova ou de que não tem. Válido ou não, é a questão que é real. A questão é que o Evangelho é pela fé, né? Deus escolheu que o homem alcançasse as coisas dele por meio da fé. Eu me lembro daquela passagem, né, de Lázaro e do rico, né, quando a Bíblia diz Lázaro, que era o pobre mendigo, e do rico, né? E aí quando o rico ele desce às regiões inferiores, ele vê Lázaro ao lado de Abraão e ele pede, né, pai Abraão, deixa que ele manda um pouquinho do dedo na água para refrescar minha língua. E ele ainda diz mais, pede para alguém lá, alguém da parte aí de vocês ir lá avisar, ele, né? O outro, vão lá nos meus irmãos dizer para eles do tormento que eu estou vivendo aqui, para eles não virem. E a resposta que Abraão trouxe para ele é muito clara. Ele já tem a lei e os profetas que creiam neles, em outras palavras, já está aí. É por isso que a Bíblia diz que diante de Deus não vai ter nenhuma desculpa, assim, mas... Não há ninguém desculpado. Exatamente, não vai ter como se dizer diante de Deus, mas eu não sabia. A Bíblia, os estudiosos, né, comentam que a própria natureza é o livro não escrito de Deus, né? O versículo fala, né, que até as pedras clamam pela a representação dos filhos de Deus. Em outras palavras, isso aí que o senhor falou. O pessoal fala, mas tá lá também. E uma coisa que o senhor falou aí a respeito da luz de Cristo, eu lembrei do versículo de Salmos,
que fala lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. A palavra é Cristo, né? Aí luz, luz, ele não disse nada a respeito da luz, o Cristo falando. Depois ele fala que nós somos a luz. A luz, a lâmpada, né, no caso, lâmpada é o Cristo, mostrando onde a gente está. E luz, ele fala, hoje vocês são a luz do mundo. Ou seja, a gente mostra o caminho que é ele. Direciona, né? Aí é aquela luz que mostra onde está, que traz essa resposta dentro do que o Senhor falou. Que é a luz de Cristo ilumina o lugar onde a gente está perdido, lá, aquela bagunça, e depois a gente vai por ele, que é o caminho, né? Pela palavra. Exatamente, e graças a Deus, né, que a luz brilhou sobre todos nós para que a gente pudesse ter essa orientação, né? E voltando a falar da questão da eternidade, né? Tem um livro muito interessante do John Bevere, Movidos pela Eternidade, né? E é importante nós ajudarmos uns aos outros, né? A gente se mover pensando na eternidade, né? A gente agir e viver pensando na eternidade. Não é simples, né? Por mais que a gente esteja conversando sobre isso, não é algo simples de se fazer. Afinal de contas, nós ainda não estamos vivendo plenamente na dimensão espiritual, no sentido de que nós ainda estamos dentro de um corpo, dentro vivendo do plano natural. Exatamente. Assim se falar, né? Então, de alguma forma, não. Com certeza é nadar contra a correnteza, né? Então, você viver pensando em algo que você não está vendo, né? Numa expectativa de algo que você não está vendo, é como se a gente tivesse que nadar contra a correnteza. Eu não sei se alguém já tentou, mas é bastante difícil nadar contra a correnteza. Chega até aquela sensação de você nada e parece que você não saiu do lugar, porque você está nadando contra a correnteza. Porém, né, nós não estamos fazendo isso sozinhos, né? Nós temos a graça do Senhor e é com a ajuda dele. Sem ele, a gente não consegue. Sem ele, a gente recomeça tudo de novo, né? A gente vive baseado no natural, caminhando baseado no natural, mas por meio de Cristo, não só temos essa revelação, esse entendimento, mas nós começamos a nos comportar como alguém que tem essa consciência. Minha eternidade já começou. As escolhas que eu estou fazendo, elas já estão repercutindo lá no meu futuro. E não dá tanta importância a esse momento aqui, mas vive com a consciência que já está lá, com o pé lá. Agora, eu gosto sempre de fazer esse contraponto, né? Porque viver com a consciência de lá... Não quer dizer que abandonar tudo aqui, porque senão não chega lá. Exatamente. Não quer dizer que agora a gente vai viver só de Bíblia, que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai estudar. Não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo. Quem não quiser trabalhar, não coma. Exatamente. Então tem que trabalhar. Exatamente. É esse contraponto, Flávio, que eu também acho importante a gente contemplar nessa conversa, de que é importante viver mirando o futuro, mirando a eternidade, né? Observando, né? E tendo essa consciência, minha eternidade já começou. Porém, a gente não está aqui incentivando as pessoas a largar abandonar tudo, família, comida. Exatamente. Porque se a gente não viver uma vida que possa ajudar outras pessoas, também não faz sentido. Não chega lá também, não. Porque quando a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus ele foi assunto ao céu, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando e vendo ele subir entre as nuvens. Só que enquanto eles estavam vendo aquela cena e permaneceram olhando para cima, a Bíblia diz que Deus enviou anjos. Aí os anjos desceram e eles olhando para cima. Os anjos tiveram que chamar a atenção deles. Ei, pessoal, acorda, presta atenção. Presta atenção. O mesmo Jesus que vocês viram subindo é o mesmo que descerá outra vez. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, cuida, não trabalhar, bora. Levanta aí, meu filho, acorda, porque está na hora de trabalhar, né? Está na hora de fazer alguma coisa. Então, nós não podemos, né, sob essa consciência, esse pretexto, né, de certa forma, essa consciência da eternidade, agora querer viver, não, eu não trabalho, não vou estudar, eterno, eu não sou daqui, então meu pretexto agora é só esse. Exatamente, agora eu vou viver só do evangelho, né? Não quero comprar, não quero vender. Não é assim. Não é assim, né? Alguém uma vez disse, existem duas coisas que não podem ser feitas no céu, é pecar e pregar, e uma delas é a razão da gente ainda estar aqui. E com certeza não é pecar. Exatamente. Então nós estamos aqui para nós vivermos, né, conscientes de uma eternidade que já começou, né, que já está em vigor diante de nós, e também com essa consciência de que Deus nos mantém aqui para que a gente possa alcançar outros, abrir os olhos de outros, né?
Assim como o meu e o seu olho foi aberto, de qualquer pessoa pode ser também. Basta uma oportunidade que a gente possa falar, basta uma oportunidade da gente transmitir essa verdade que as pessoas também vão receber. Então, é importantíssimo viver conscientes da eternidade. Um pastor, eu vou até citar o nome dele, né, que talvez alguém procure por ele depois, pastor Humberto Albuquerque. Uma vez ele estava ministrando e ele falou que as pessoas estão confundindo o Maranata, né, no sentido de que o Maranata significa ora vem, Senhor Jesus, né? Desejar a vinda do Cristo é uma coisa. Só que Então, qual é a confusão, né? Escape, né? Exato. A confusão que estão fazendo é que ao invés de desejar como um anseio, as pessoas querem fugir do mundo. Do mundo aí quer... Senhor, me tire daqui, né? Senhor, venha logo, já não aguento mais, já deu o que tinha que dar, venha. Isso não é Maranata. Isso é um desespero que dá, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então é importante nós termos essa consciência. E sabendo que quando a gente está aqui, como, né, a gente está aqui, a gente não vê, pelo menos eu penso assim, que Deus não é incompetente de ter escolhido no meio de vários espermatozoides a gente especificamente para a gente nascer nesse mundo, nessa era, nesse tempo, só para estar de passagem. Tem algum motivo, tem algum propósito, e o maior propósito de tudo é ser evidência viva do Cristo. Isso, é isso mesmo. A gente não somente nós temos essa consciência da eternidade, mas a gente também tem essa consciência de compartilhar os olhos do entendimento aberto, né? De compartilhar de que os outros também podem viver essa eternidade, né, ao lado de Cristo, né? Não é um privilégio de poucos, mas como a própria Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então ele disse, vinde a mim todos. É uma porta que está aberta para todos. Deus amou o mundo também, não foi só um. Exatamente. Então e aí é a gente que deve compartilhar com as pessoas, né? Somos nós que devemos compartilhar com aquele que está do nosso lado, nosso vizinho. Eu estava ouvindo uma música recentemente e a música dizia assim, né? Deus gosta de quem eu não gosto. Deus gosta daquele que eu não gosto. Eu não gosto da pessoa, mas Deus gosta. Mas Deus quer salvar, mas Deus ama aquela pessoa, né? Eu acho importante nesse conceito, né? Nesse sentido de consciência da eternidade, nós temos essa consciência da eternidade. E isso deveria refletir em nós, tendo compaixão pelo nosso próximo, tendo compaixão por aqueles que estão perdidos. Porque se esse pessoal não for alcançado por isso que alcançou a gente, eles vão estar numa eternidade terrível. Exatamente, mas Cristo é a esperança da glória, né? E é muito legal esse termo, né? A esperança da glória, né? Isso é algo que nos traz esperança, que nos motiva, né? Infelizmente, como a gente estava comentando anteriormente, né? Esse conceito, né? Esses debates filosóficos, existem muitas pessoas que elas estão caindo mesmo, né? Em doenças, até por essa falta de âncora para a sua própria alma, né? Sem saber para onde vai, sem esse sentido, sem essa razão. E quando elas não têm essa âncora para a alma delas, elas acabam se perdendo na vida, né? Perdendo a sua razão, perdendo o seu propósito, a noção dessas coisas. E elas acabam que boiando na vida, né? E perdendo a oportunidade de viver coisas tão grandiosas que Deus planejou para a vida de cada um. Então, até nisso, né, a esperança da glória, até nas nossas emoções, ela serve como essa âncora, né, que nos mantém ali seguros, que nos mantém firmes, que nos mantém alinhados, que nos mantém conscientes de que a gente não está aqui só de passagem, de que a gente não está aqui só por estar, né, como você falou, mas estamos aqui vivendo um período de propósito, né, como eu gosto daquele texto que o Mardoqueu falou para a rainha Esther, né? Foi para um tempo como este que você foi levantado, né? É para um tempo como este que nós fomos levantados por Deus. Somos a resposta de Deus para a geração que vivemos agora. Somos a resposta de Deus para o tempo que vivemos agora. Eu e você, quem nos assiste, eu vejo muitas pessoas dizendo, eu queria ter nascido na época de fulano, eu queria ter nascido, se eu tivesse visto Jesus, se eu tivesse visto Paulo. Não, nós estamos no tempo certo e na hora certa. Agora cabe a nós buscarmos as coisas certas para os nossos olhos se abrirem. Mas vale a pena dizer, né? A teoria é bonita, né? A teoria
eu confesso que eu me empolgo, né, falando sobre essas coisas. Mas a prática, ela requer esforço, né? Ela requer... Como tudo na vida. Exatamente. Ela requer esforço, ela requer disciplina, né? Ela requer que a gente, cada dia, a gente esteja se alimentando, buscando ao Senhor. Porque isso não vai acontecer espontaneamente, né? Ninguém vai acordar amanhã consciente da eternidade e agora eu vou viver... Não, ninguém vai acordar assim amanhã, né? Pelo contrário, né? Possa ser que acorde duvidando mais e mais. Mas se prender e não se conformar com o que o mundo impõe, como o próprio versículo de Romanos 12 fala, né? Não se conforme com esse mundo, mas transformar-nos por meio da palavra, né? Pela renovação da mente, para que você experimente, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a pessoa não fizer isso, vai ser engolido, né? Por aquilo que vem de informação. É verdade, é porque hoje os sentidos falam muito alto para nós, né? A visão, o olfato, o paladar, todos os sentidos. E nós estamos vivendo nesse mundo baseado nos sentidos, né? O mundo nos conduz por meio dos sentidos. O ambiente é sensitivo, no geral, né? Por isso que eu falei que é nadar contra a correnteza, viver com a consciência de eternidade. Porque todo dia a gente dorme, acorda, sente, cheira, né? Tudo diz respeito que nós estamos vivendo aos nossos sentidos. Mas o que acontece? Se nós não tivermos cuidado, isso acaba conduzindo a gente para essa vida completamente natural, né? Então, como a gente disse, né? Não vai parar de comer, não vai parar de beber, porém, no meio dessas coisas, nós temos que estar também nos alimentando das coisas espirituais, para que a gente possa ser conduzido, para que a gente possa alimentar essa consciência, né? É interessante o texto que você citou, de Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a Bíblia diz, não vos conformeis, né? E o que é não se conformar? A gente já está dentro da forma. O que a gente não pode é se deixar moldar, porque nós estamos nesse mundo, né? Nós casamos, nós estamos tá tudo diante de nós, né? Nós comemos, nós casamos, não é porque viramos, não é porque agora os nossos olhos se abriram que a gente vai deixar de viver essas coisas. O que nós não podemos é tornar essas coisas a centralidade das nossas vidas, né? A gente não pode permitir que essas coisas virem o centro da nossa experiência aqui na Terra, né? Então, vai continuar fazendo elas, vai continuar vivendo, trabalhando, vai continuar vivendo todas as experiências naturais, porém, com os olhos espirituais iluminados. E para viver todas essas coisas com os conselhos que estão inspirados na Bíblia, vai ser mais fácil. Até a questão de casamento, de trabalho, no sentido de como funciona assim. Não, você vai trabalhar em tal canto. Não, a Bíblia não mostra isso, mas mostra como chegar nos cantos e respeitar patrão, o patrão respeitar funcionário, marido, cuidar de esposa e tal. Ela mostra tudo isso. E daí essa caminhada, mesmo de forma, né, na carne, né, no sentido não de pecado, né, mas no sentido de estar vivo, vai ser mais fácil, né? E eu acho lindo porque o Senhor, ele trabalha de uma maneira tão especial e muitas vezes é simples, né? E a gente despreza muitas vezes coisas que são tão simples, né? Como, por exemplo, a leitura bíblica. É tão simples, né? É tão simples você sentar e ler. Só que aí o que é simples acaba se tornando difícil, né? E a gente hoje que vive numa era digital, né? Da conectividade, né? Tudo é celular, tudo qualquer coisinha. Então, falou em leitura, e a cultura na nossa nação, no nosso país, não favorece, né, esse tipo de coisa, não favorece a leitura, né? E assim, além de tudo, né, além da questão espiritual ser esse nadar contra a maré, ainda tem esse esforço físico e mental, né, que é você parar, sentar, ler, compreender. E eu vejo que é essa distância, esse distanciamento da leitura, esse distanciamento de coisas tão simples como essa, né? Que é parar. E quando eu falo de leitura, eu não me refiro só a ir para a igreja. Graças a Deus pela igreja, pelos cultos. Mas ela não é tudo que Deus tem para nós, né? Então, ali é só uma etapa. Momento, né? É uma etapa. E aí o que eu observo que falta muito, né? E eu me coloco nesse meio também, né? Afinal de contas, nós estamos todos nós juntos aqui. É essa questão da leitura, de sentar para ler, se alimentar da palavra de Deus,
ler textos da Bíblia, e isso com rotina, né? Isso constantemente. E nas cartas de João, o próprio João fala que para o prudente o conhecimento é fácil. Então, ou seja, quem busca, o prudente é aquele que busca, né? Que mantém essa rotina, como o senhor está falando. Para ele o conhecimento vai ser fácil. Além disso, que a gente ainda tem a vantagem, né, da ferramenta que foi enviada por Jesus, que é o Espírito Santo. Então, a gente deveria unir o útil ao agradável, né? Exatamente. Mas é como eu disse, né? Graças a Deus pela oportunidade da gente falar, de conversar, mas na prática, essas coisas são um pouco... Tem que... Não é que elas são diferentes, tem disciplina, né? e esforço, né? Requer de nós um esforço, né? E aí é onde muitas pessoas, infelizmente, tropeçam. E eu vejo também uma influência maligna no sentido de que o diabo está por trás de muitas coisas, tentando conduzir as pessoas à vida da facilidade, né? Só quer o que for mais fácil. Pronto, um exemplo muito, assim, vão, mas é um exemplo que possa ser considerado. No tempo que a gente era criança, para assistir um filme, um desenho, o que é que acontecia? Tinha que assistir, esperar passar na televisão e tal, e tal. Hoje, um pirraia de 5 anos de idade, não, eu quero assistir tal filme, aí vai lá, já tá na mão. É uma coisa besta, mas só que é para tudo isso. É como se o entretenimento estivesse tirando a vida das pessoas. Exato. O que era para entreter... Tá virando uma vida... Virou a regra, uma né? Vida dupla, uma vida tirando da realidade, no caso, né? Uma vida dupla não, tirando da realidade das pessoas. Exato. Eu vi uma postagem do pastor Lucinho Barreto, e ele colocou assim, né? Que há vários anos atrás, o computador era a oportunidade para a gente fugir da realidade, né? Hoje é o contrário. A gente vai para a realidade fugindo do computador, né? As pessoas agora estão tirando tempos de descanso, vai para algum lugar com natureza, para fugir do computador. Então, o que era a exceção virou a regra, né? O que era para ser, como você falou, um entretenimento, está virando regra para a vida das pessoas, né? Elas estão deixando as coisas para viver do entretenimento. E aí é essa facilidade, né? A busca da facilidade, o que for mais fácil, mas não é pela facilidade, é pelo que é necessário. O que é necessário para mim hoje? É necessário sentar e ler a minha Bíblia, então eu preciso fazer isso. O que eu vejo, né? Pessoas delegando coisas que não podem ser delegadas, delegando a leitura da Bíblia. Eu vou botar aqui alguma coisa aqui, fulano que leu, ele vai explicar para mim. Não tem aquele cuidado de buscar, né? Exato. Como o texto de Provérbios fala, né? Buscar como tesouros escondidos. Exato. Né? É bom receber, é bom você ouvir de alguém que estudou e compartilhar com você. É mais fácil, né? É mais fácil, faz parte, está dentro do todo. Mas a gente não pode só viver disso, tem que ter a nossa parte, tem que ter a nossa individualidade. E, inclusive, Flávio, eu tenho lido um pouco sobre rotina, né? Sobre questões naturais mesmo, né? Fisiológicas, né? De cuidados com o corpo e com as emoções. E eu vejo os especialistas falando de coisas tão simples, né? Trazendo o homem de volta à simplicidade. Como, por exemplo, eu cheguei a ver uma especialista em rotina dizendo como é bom para as pessoas voltar a escrever. Pronto, no meu caso, particularmente, eu estava muito ansioso. E uma das coisas que a médica passou foi eu anotar o que eu ia fazer no dia, numa agenda. E realmente isso, minha mente tá outra coisa. Não é interessante? É uma coisa tão simples, né? Mas e o que eu acho interessante que ela disse, não faça no celular. Papel e caneta. Escreva. Não é isso? Vai dizer isso para um menino hoje, né? Eu não sou, é isso? Da idade das pedras, da idade das pedras, não. Mas isso, até na nossa mentalidade, gera um efeito de relaxamento, né? De organização. Então, sentar e escrever, né? Eu disse, rapaz, que coisa, né? A gente, dos smartphones, dos tablets, agora sendo ensinado, e muita gente paga para ouvir esse tipo de ensinamento, né? A você escrever, sentar, abrir uma agenda, pegar até papel e caneta e escrever. Tá mudando isso. No tempo da gente, a gente tinha que escrever o que o professor passava. Agora os moleques vão tirar foto do quadro. Pois é. O que parecia ser uma perca de tempo, na verdade, nos ajudava a manter a sanidade mental, né? A se desenvolver. Então eu tenho observado isso, que simplicidade, né? Aí Deus deixou essa tarefa simples.
leia a minha palavra, né? Vá ler as cartas. É interessante que o nome dos livros são cartas, né? E carta foi feita para ser lida. Então, vá ler as cartas. E é uma coisa tão simples, mas que, meu irmão, é muito trabalhosa. Às vezes parece que funciona como uma psicologia reversa. O cara diz, vai ler, o cara diz, tá certo, vou não. Não é? Igual aquele menino ruim, faça isso não, vou e aí, faço. por exemplo, eu estava até comentando na nossa igreja que, numa reunião de jovens, inclusive, que eu tô fomentando, né, incentivando a leitura no papel. Porque às vezes você vai ler no celular e você abre o celular e tem uma chamada, aí tem uma mensagem. Aquilo já desconcentra você, aquilo já rouba a sua atenção. Você já perde ali aquele momento que você teria de concentração. Eu já ouvi, inclusive, por exemplo, alguns ministros dizer, eu vou tirar meu momento de oração, o celular vai para outro cômodo da casa. Eu não quero nem que ele fique perto. Porque é você entrar para orar, é você entrar para ler, começa a chamar, começa a tocar, para roubar a nossa atenção. Qualquer coisa nesse sentido começa. Até questão de convivência familiar é uma coisa que tem atrapalhado muito. Eu descobri uma função maravilhosa que tem no meu celular, que é não perturbe. Olha aí. Quando dá 6 horas da noite, ela ativa não sozinha. Perturbe. Pronto, aí não, mensagem, notificação, nada não chega. Aí um exemplo do disco que o senhor falou, nessa questão desse momento, é ideal para isso. Porque é um relacionamento, né, que tem que ser criado. Exato. E se não for, não tem bom. Essa questão até da Bíblia mesmo. Eu gostava muito de ler no celular, porque é mais fácil. Só que minha esposa me estimulou, me deu, na verdade, 2 Bíblias de papel. Olha aí. Aí eu agora estou lendo no papel. A mulher novo. sabe a operação aí. Exatamente. Aí é algo que a pessoa vai resgatando, que muda, entendeu? São pequenos detalhes, como o senhor falou, que vão mudando coisas importantes, né? Não são coisas irrelevantes, mas são coisas importantes. Eu fico meditando, né? Em tom de brincadeira, eu fico meditando que hoje os crentes não sabem mais o que é andar de Bíblia debaixo do braço, não, né? É difícil. Vai tudo no smartphone, né? Aí, bonito era antigamente que a gente via aqueles irmãos com aquelas Bíblias, pareciam uns tijolos, né? Debaixo do braço ali, não tinha como esconder, não. Hoje todo mundo de celular, hoje vai tudo. No bolso. Mas naquela época que era bom, que você tinha que levar a Bíblia, era a Bíblia debaixo do braço, na mão, então todo mundo ia saber, não tinha como esconder. Eu agora, nos momentos que eu vou para a igreja, eu tô voltando às origens. Agora eu confesso que, no meu caso, em especial, é fácil falar porque eu gosto. Eu gosto do papel, né? Eu gosto de sentar e abrir o livro. Já tentei algumas vezes desenvolver leitura por meios eletrônicos, mas não me agrada bastante, né? Eu até tive que uma época que eu viajava bastante, como eu não podia carregar os livros, né? Senão não dava certo viajar carregando o livro, ia levar livro e não levava roupa, não tem como. Então eu tinha que carregar em materiais eletrônicos, né? Computador, no celular, mas nunca fui adepto à utilização desses equipamentos para leitura. Sempre gostei mais dos livros e de escrever também. E agora, né, eu tenho mesmo alimentado isso dentro de mim. Até como eu disse, né, ouvindo alguns especialistas comentando desse esvaziamento que causa, né, do melhorar da nossa mentalidade, né, escrever, anotar, com papel e caneta, abrir o livro, né, então eu acho que retornar a essas coisas simples, eu acho não, né? É o que alguns especialistas estão dizendo. Retornar a estas coisas vai melhorar até a nossa saúde mental, né? Vai melhorar. Eu digo por experiência própria que funciona. Eu digo por experiência própria. Sim. Teve tempo que eu estava só mexendo em computador, celular, que eu tive que assinar meu nome, que quase que não conseguia. De tanto tempo que fazia que eu pegava numa caneta. Eu vi especialistas da língua portuguesa comentando, né? A gente sabe que a língua ela não é uma coisa amarrada, né? Fechada, travada. Ela vai se adaptando com a época, mas os especialistas falando da dificuldade dos jovens de escrever, porque agora tudo é abreviado para ser mais rápido, né? Então não sabe mais nem como escrever uma palavra. Tanto a questão da abreviação para escrever, como a questão para ouvir. Que tem esse negócio agora de aumentar a velocidade do áudio, que é uma coisa que está dando problemas mentais nas pessoas,
e dando problema de ansiedade, esses problemas psíquicos por conta disso. E é uma coisa, não, é para facilitar, eu vou Ser botar mais aqui. rápido, né? E é comprovado, já tem estudo já comprovando que está dando problemas mentais e psíquicos nas pessoas. E é tudo na mesma coisa, né? Na psique é tudo... E eu particularmente, eu odeio isso. Porque quando eu tô falando com uma pessoa, eu quero que ela me ouça. Se fosse para falar rápido, eu nem... eu tinha dito rápido, né? Não era? Isso assim, pronto. Mas se é algo longo é porque tem alguma coisa importante dentro daquilo. Eu, particularmente, eu acho até desrespeitoso, entendeu? Entendi. Mas eu não gosto já porque minha cabeça já estava agitada. E eu acelerando mais ainda. Misericórdia. Aí acaba dando um parafuso. Mas, como a gente estava falando, isso também é um papo que leva para a glória, para a eternidade. Eu ia comentar agora. O que é que tem a ver tudo isso com a eternidade, né? Com o pós. Tem tudo a ver se a gente levar em consideração que a nossa eternidade começou. Né? Se nós estamos mal agora, se nós não conseguimos perceber Deus agora, a solução não é falecer, né? Não, é Deus quer agir na nossa vida hoje, Deus quer agir na nossa vida agora, Deus tem um trabalhar para fazer na nossa vida agora, Deus se importa com a nossa saúde agora, Deus se importa com a nossa saúde mental agora, Deus se importa com a nossa família agora. Já começou, já estamos vivendo o começo da eternidade, né? Quando nós não estivermos mais na Terra, é a continuidade daquilo que nós começamos a viver aqui. Então, cada uma dessas coisas está repercutindo na eternidade, né? Quando nós respondemos bem a algo aqui, isso está repercutindo na nossa eternidade. Quando nós escolhemos bem, quando nós estamos nos cuidando, né? E aí isso envolve, mais uma vez, envolve pessoas, né? Porque a gente não se cuida, eu não me cuido apenas por mim mesmo, né? Há uma responsabilidade na minha vida. Eu me cuido por mim, obviamente, mas também por outros. Eu me cuido por mim, pela minha família. Eu tenho uma esposa e filhos. Propósito. Me cuido por amor a eles, para ser longevo e abençoar a vida deles. Me cuido por aqueles que Deus colocou debaixo da minha autoridade, para abençoar a vida deles, né? Como Paulo disse, né? Eu preferiria 1000 vezes estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, né? Se nós formos comparar a terra com o céu, a briga de... Nem precisa, né? Nem uma precisa. briga... É covarde, né? É covardia comparar. Imagine que a Bíblia chega a dizer que no céu são ruas de ouro, né? Então, de beleza, de tudo, enfim, não tem comparação. Como Paulo falou, é infinitamente melhor estar com ele. Porém, há uma necessidade, né, de estarmos aqui. E estar aqui de todo jeito não vai aproveitar, né? A gente não vai conseguir cumprir ou satisfazer a necessidade pela qual estamos aqui. Na verdade, eu acho que uma pessoa que vive assim dessa forma, eu acho que até ela mesma tem hora que ela diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Ela se pergunta, né? Se tem algum motivo, se tem algum propósito, porque não tem sentido. Uma coisa que eu gosto de refletir é que está tudo ligado, né? Em que sentido? Nós estamos falando do futuro em uma dimensão espiritual, mas quem vai estar lá na dimensão espiritual é o mesmo que está aqui hoje. Em que sentido? Sem entrar em pormenores, né, teológicos, que a Bíblia fala que nós seremos transformados, né, sem entrar nesses pormenores teológicos. E também tem, antes desse aí, tem um versículo que fala que antes da fundação do mundo nós fomos formados. Então, ou seja, Deus já sabia da gente, antes mesmo da gente estar aqui. Então, como o senhor falou, a eternidade não vai iniciar, ela já começou. Ela já está caminhando, né? Nós já estamos caminhando nela, né? Então, como eu estava dizendo, por mais que a gente tenha essa consciência, mas é a mesma pessoa, né? A gente ter as escolhas que fazemos aqui agora, está tudo interligado, né? Está tudo caminhando no mesmo propósito. Como é que eu vou cumprir o plano de Deus para a minha vida se eu não me cuido? Como é que eu vou cumprir o plano de Deus para a minha vida se eu estou doente, né? Tem até a frase de um pregador, eu não me lembro o nome dele, mas ele, muito jovem, se desgastou muito, né, nas ministrações, e essa célebre frase que ele falou perto da sua morte, ele disse: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não tenho como mais levar a mensagem. O cavalo, ele se referia ao seu corpo físico, né? Por ele ter desgastado o seu corpo físico de uma maneira irresponsável,
ele não podia mais levar a mensagem, né? Então, ele de alguma forma, ele estava atrapalhando o plano porque ele não se cuidou. Porque tem... Eclesiastes também fala que há tempo para tudo debaixo do céu. Uma vez eu vi o pastor João Roberto falando que ele teve uma visão como se ele fosse uma vela com 2 pavios queimando. Que Deus disse, tenha calma, senão o que vai acontecer? Acaba mais cedo, né? Até nesse sentido do propósito também tem esse tempo para tudo. Se a gente for olhar no sentido geral de tudo mesmo. Né? Porque senão a pessoa vai, como o senhor falou, não se cuida e vai perder o tempo de fazer aquilo com uma excelência maior, né? Exatamente. E tudo isso envolve o futuro, né? Se a gente quer chegar no céu e receber os nossos galardões, o galardão vai ser proporcional àquilo que fazemos em obediência ao plano de Deus, né? Então é obedecendo o plano de Deus que a gente vai avançando. Então a gente tem que aprender a fazer o que Deus quer que a gente faça. Né? E esse é o principal. Tem uma frase da Valnice Milhomes, eu não vou conseguir reproduzi-la na íntegra, porque é uma frase um pouco longa, mas ela é bem interessante quando ela diz, né, que quando nós estamos ocupados demais, ou é porque estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer, ou por causa de um capricho nosso, que a gente não sabe dizer não. E aí a gente está trabalhando aqui, né, mas lembrando que o daqui está refletindo lá no futuro. Então, quando a gente não faz o que Deus quer que façamos aqui, lá no futuro a gente também não vai receber tudo que Deus gostaria de nos presentear e nos galardoar, porque as recompensas serão de acordo com aquilo que nós obedecemos a Deus enquanto estamos em vida. Meu pastor, o pastor Edilson, ele falou uma frase bem interessante quando ele disse, né, que o maior fracasso de um homem é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para fazer. Imagina, né, o cara chegar diante de Deus, né, carregando muitos frutos. Isso. Deus, não era isso que eu queria que você fizesse. Ou então, pior ainda, chegar diante de Deus e de Cristo, e Cristo dizer, vá apartar-vos de mim que eu não te conheço, eu não mandei você fazer isso. Então é uma situação bem complexa mesmo, assim, da gente... porque nós vivemos nesse mundo tão corrido, né? Tanta coisa ao mesmo tempo, tentando roubar a nossa atenção, tentando nos dar cada vez mais demandas. Mas a demanda que nós deveríamos abraçar é a demanda que Deus nos deu. A demanda que nós deveríamos abraçar, e eu posso até dizer como pastor, né, pastoreando a nossa igreja, a igreja local, são tantas responsabilidades, né, tanta coisa, tanta gente, vem para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitas vezes você tem que ser firme, né? Firme no sentido de que eu não vou. Não dá para fazer. Eu me lembro daquela história do acontecido com o pastor Luciano Subirá. Ele conta que ele tinha programado um dia na semana dele para ele passear com a família dele, né? Era o dia dele, esposa e filhos irem passear. E alguém ligou desesperado: pastor, eu preciso falar com o senhor agora, eu tenho que ir agora, tem que ser agora, porque senão vai dar tudo errado, vai se acabar tudo, pererê, parará. Aí o pastor Luciano respirou fundo, com muita coragem, porque a pessoa tem que ter coragem para isso, e disse: meu irmão, eu não posso ir. Mas pastor, por que é que o senhor não pode? O que é que o senhor está fazendo? É questão de vida ou morte, se não for agora, não vai morrer, não sei o que. Ele disse: meu irmão, eu não posso lhe atender agora, eu posso lhe atender amanhã, agora eu não posso lhe atender. Por que é que o senhor não pode? Aí ele disse: eu não posso porque eu já tenho um compromisso com a minha família e eu vou cumprir esse meu compromisso, nós vamos passear. Ah, que pastor é esse que abandona as ovelhas, que vai passear, e as ovelhas não sei o que, o diabo não passeia, não tira férias, não sei o que. Mas e aí? O diabo não precisa de cuidados naturais, né? Aí, acaba sobrecarregando, né, algumas pessoas. E então ele disse: não, eu não vou. Ele não foi, né, atender a pessoa, foi com a família dele. E olha como Deus é bom no meio de tudo isso. Ele foi com a família dele, foi passear com a família dele conforme a programação, porque ele precisa, era importante para ele, para a sua família. E aí ele conta que Deus foi tão misericordioso que a pessoa voltou, foi conversar com a esposa, né, e foram comentar: você acredita que o pastor não foi atender a gente porque foi levar a família no cinema? E disse que a mulher respondeu: é por isso que ele não está brigando com a mulher, porque ele está passeando, você devia fazer o mesmo. Ele disse: era mesmo, né?
Enfim, se reconciliaram porque o pastor disse que não ia Civil. atender, tá vendo? Mas eu estou dizendo isso porque é esse tipo de coisa que nós vemos hoje, né? Você tem que estar pronto para tudo, você tem que atender todo mundo em qualquer hora, em qualquer lugar, mas você tem que se cuidar. Uhum. Você tem que fazer exatamente o que Deus quer que você faça. Você olha para Jesus, Jesus não foi para todos os lugares, não. Jesus não atendeu todo mundo, não. E é dentro disso que o senhor falou, até do exemplo, o texto que Paulo deixou nas cartas de Efésios, se eu não me engano. Ele fala assim: vós maridos, buscai como agradar a sua esposa. Vós esposa, buscai como agradar o marido. Vós solteiro, buscai como agradar o Senhor. Por que ele disse isso? Porque o marido tem uma responsabilidade diante de Deus com a esposa com o marido. E o solteiro não tem. Aí o solteiro tem que fazer exatamente isso aí que o senhor está falando. Se dedicar mais, fazer mais. Como o senhor citou o exemplo do jovem, de estar estimulando a Bíblia e tal, de ler a Bíblia. No geral, se o corpo de Cristo em si, como corpo eu me refiro a todos, né? Sim. Nascidos de novo, lessem a Bíblia, evitariam muitas coisas dessas de acontecer. De estar nesse desespero todo para o pastor, não, vou ter que ir, pastor e tal, e o pastor só carregando o fardo dos outros. É verdade. Se houvesse mais contato com a Bíblia já seria uma vacina, né, para muitas coisas, para as pessoas, né? E voltando a dizer, o que é que isso tem a ver com a eternidade? Tudo. Tem tudo a ver com a eternidade. Tem tudo a ver com a eternidade porque o que nós, como já falamos aqui, né? O que vamos receber lá é baseado naquilo que estamos fazendo aqui, no que diz respeito a recompensas, né? Estamos falando de recompensas, o galardão, não a salvação, né? em si. Sim. Estamos falando do galardão que vamos receber, né? Então, é como Paulo diz lá, né? A obra de alguns vai ser queimada. Vai ser sal? Vai. Aí ele diz assim, como que pelo fogo, né? Mas vai ser sal. Mas as recompensas, elas estarão ligadas àquilo que nós estamos fazendo enquanto estamos aqui. Revelando mais uma vez, a nossa eternidade não começa quando chegarmos lá. Começou. Já começou. Já está valendo, né? Já está, como diz o matuto antigo do sertão, já está vogando, né? O que faz aqui já voga. Então, já está valendo. A nossa eternidade já está em contagem, né? Já está em... Se é possível contar a eternidade, né? Mas já começou, já estamos trabalhando nesse sentido, né? Mas graças a Deus por Cristo, que permitiu que nós pudéssemos ter essa esperança, permitiu através da obra dele, foi que nós conseguimos acessar essa possibilidade, é que a nossa mentalidade se abre, que os nossos olhos espirituais são abertos, né? Para que a gente possa fazer escolhas acertadas, né? Fazer essas escolhas prudentes, baseados não no agora apenas. Apesar de que eu gosto também daquela expressão de Paulo, quando ele diz: a piedade para tudo é proveitosa. Aí ele diz, tendo a promessa da vida presente, porque parece que o que a gente está falando aqui vai só ter fruto no céu. Então a gente vai penar aqui, vai sofrer aqui para quando chegar no céu receber alguma coisa. Não, Paulo disse, a vida de piedade é proveitosa hoje, né? E assim, falando claramente, né? É proveitosa para a saúde física, mental, uma vida regrada na palavra de Deus vai facilitar em tudo hoje na nossa vida, né? Em tudo que nós fazemos, a vida piedosa vai surtir um efeito, vai produzir um efeito. Eles tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Em outras palavras, a viver para Deus ou viver com uma consciência de eternidade vai produzir um fruto hoje e eterno. E lá na eternidade. Olha que coisa maravilhosa, como Deus é bom, pensando em nós, na nossa vida de agora, porque não seria injusto, digamos assim, se tivesse essa regra, né? Não, tem que ter uma vida bem sofrida na terra para poder entrar no céu. Se tem uma vida boa aqui na terra, no céu quando morrer vai sofrer, vai estar penando. Não seria de todo injusto. Mas Deus é bom. Ele não quer que a gente viva uma vida de sofrimento, né? De desgraça aqui enquanto na terra. Na verdade, se a gente analisar direitinho, Deus não quer desde o princípio que o homem sofra. Isso. Mas foi as escolhas, a busca, aquelas decisões que levaram esse sofrimento, essa escolha. Porque, como a gente citou há tempo atrás, o pecado trouxe a morte.
Então, se eu ando por conhecimento ou não, plantando pecado, a colheita é morte. Então, se eu vou tendo a consciência de que, não, Deus não me criou para isso, mas Ele me criou para isso aqui, ó, para viver uma vida piedosa. E Paulo ainda cita, né, tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado em Cristo. Então, se agora eu estou em Cristo, eu tenho acesso a isso. Se eu começar a encaixar as peças, né, como diz, aí isso também vai fazendo com que o meu caminhar nessa terra seja menos sofrido. Isso mesmo. E não tome pau no lombo e vamos embora. Não, a gente tem que entender que quando Cristo disse aquele versículo, no mundo tereis aflições. Se você ler o texto do princípio, do primeiro capítulo, você vai ver que Jesus está descrevendo aos discípulos que eles vão passar perseguição, que vai acontecer isso com eles, que eles vão sofrer, que eles vão ser apedrejados, vão ser tal. E Jesus, antes de começar essa frase, no mundo tereis aflições, ele disse, e eu vos digo isso, ele está dizendo a quem? Se ele está falando com os discípulos. Uhum. No mundo tereis aflições, mas tem bom onde eu venci o mundo. E se a gente analisar esse texto pelas pontuações, a gente vê que ele diz, em mim tereis paz. Ponto. No mundo tereis aflições. Aí ele fala que a gente saiu do mundo, a gente não é mais do mundo, como ele não é. Uhum. Então a gente... E o sofrimento que ele fala ali, né? Pela perseguição do Evangelho. Exatamente. Não está falando da gente sofrer com miséria, isso, adoecidos, né, acamados. Não está falando dessas coisas, né? Então, é disso que nós estamos dizendo. Deus não quer a gente acamado, sofrendo, adoentados, padecendo, né, naquela vida miserável, né? Não, Deus não nos planejou, não nos criou para isso, né? Porém, uma vida sem conhecimento, aí volta de novo, uma vida sem conhecimento da palavra, né? Sem essa compreensão, acaba fazendo com que as pessoas sofram sem que elas devessem sofrer, né? Sem que fosse o plano de Deus para a vida delas, né? Então, é importante a gente reconsiderar isso, né? E pensar, Deus não me criou, Deus não me chamou, não me salvou para que eu continue vivendo uma vida dessa forma. Então, se a pessoa está vivendo uma vida dessa forma, é possível mudar, é possível essa mudança. E, como a gente disse, né? E todo esse processo de mudança, né? De ajuste, isso continua, vai repercutir no seu futuro, vai repercutir na sua eternidade. Mas voltando a dizer, falando de recompensas, né? Porque a salvação, ela é pela fé na obra redentora do Cristo, né? Que aí a gente retomaria de novo aquele ponto inicial, né? A esperança da glória é por causa dele, né? É através do sacrifício dele, foi através da obra redentora dele que nós temos acesso, né? Nós não acessamos o céu por conta daquilo que nós fazemos, né? O céu não é a recompensa de quem fez ou deixou de fazer no sentido de salvação aqui na terra, mas as recompensas estão preparadas para nós de acordo com aquilo que nós estamos plantando, né? De acordo com aquilo que nós estamos fazendo em obediência a Deus. E é dessa forma que eu vejo que a palavra de Deus nos orienta, né? Que eu vejo que a palavra de Deus vai nos organizando. É a mesma palavra que diz que nós somos salvos pela graça, né? Mas aí em Efésios, na continuidade do texto, ela diz que nós somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas aí ela conclui o texto dizendo que nós fomos salvos pela graça, mas para as boas obras. E algo também fala, né? Fé sem obras é morta. Exato. Então nós somos salvos pela graça por causa da obra de Jesus Cristo. A esperança da glória é um presente de Deus, é um dom, né? É um presente de Deus para nós. É Ele quem nos concede gratuitamente, mas recebendo ela, nós não vamos viver mais como vivíamos antigamente. Por meio da esperança da glória, por meio da vida de Deus em nós, agora nós vamos viver uma vida diferente, né? Fomos salvos pela graça, mas para as obras, né? Pela graça e para as obras. É como se fosse assim, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. É diferente porque a salvação só é por meio da fé, mediante a graça. Mas quando recebemos essa salvação, ela vai gerar em nós um fruto. E esse fruto diz respeito à nova vida que está operando dentro de mim e dentro da pessoa que recebeu a Cristo Jesus. E aí são frutos que aí a palavra de Deus vai falar, dos frutos de arrependimento, dos frutos de justiça, e assim sucessivamente. E tudo isso já é uma obra da eternidade.
Isso Não já. é algo que vai começar, é algo que já está Exatamente. em Já vigor. começou, né? É uma obra que já está dentro de nós, agindo dentro de nós, né? Eu gosto dessa, como eu já até citei esse texto aqui lá em Hebreus, quando a Bíblia fala que nós vamos experimentar os poderes do mundo vindouro, né? Rapaz, que coisa linda, né? A gente poder provar agora em vida, né, em carne e osso, os poderes que já estão disponíveis no mundo vindouro, ou em outras palavras, no céu, que já são efetivos no céu. A gente está experimentando deles aqui na nossa vida, desses poderes que levanta, que resgata, que cura, que transforma, que abençoa o ser humano. Então, por meio de Cristo, né, nós já estamos provando, experimentando desses poderes do mundo vindouro. Então ele está acessível a nós, está disponível a nós por meio da fé em Cristo Jesus. E quando nós provamos dele, é aí que a gente vai começar a dar esses frutos, né? Frutos de justiça, frutos de arrependimento. E é interessante que aí, por meio dos frutos, outras pessoas vão ser alcançadas, né? Outras pessoas vão ser tocadas através do fruto que opera e que eu posso produzir. Quando eu produzo o fruto, as pessoas estão sendo abençoadas, outros estão sendo tocados pelo Senhor para terem a mesma experiência, para serem salvos pela fé mediante a graça, para terem a vida tocada pelo poder do mundo vindouro e a partir daí também produzir frutos e assim sucessivamente. Então a esperança da glória não é algo que a gente vai estar se preparando apenas para o futuro, é algo que diz respeito ao nosso agora, né? É algo que diz respeito à nossa vida de já. E a vida de já toca a vida de outros, que prepara eles para o futuro. Aí também. Para eles estarem lá e através deles, outros e outros é uma e corrente. outros. Exatamente. É maravilhoso isso. Em Colossenses 2:8 ao 10, Paulo diz algo assim que eu achei interessante até citar. Não permita que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Cristo, ele preenche aquilo que a gente necessitava dessa, como vinha falando, daquela informação, daquela filosofia que queria entender de onde veio para onde vai. Em Cristo, nele habitou, né, no corpo humano a plenitude de Deus. Isso é... E eu acho engraçado que, mais uma vez, a gente fala daquela questão da simplicidade, né? É tão simples. Eu acho que tem alguns que gostariam que fosse um pouco mais complexo, né? Para poder demandar mais um esforço. Mas é simples, né? Para onde vamos? Está em Cristo. Está em Cristo quem nós somos, porque viemos e para onde vamos está em Cristo. É nele que nós descobrimos essas coisas. Ah, mas eu queria mais. Em Cristo nós vamos descobrir mais, mas está nele. Até a questão de muitos dizer, não, mas como você sabe que Deus existe? Você não viu Deus? Em carne, Cristo habitou a plenitude de Deus. Ou seja, Deus estava na terra em carne. Então Deus foi visível também. Até para esse questionamento de não viu a Deus. Cristo diz, eu revelo o Pai. Eu sou a expressa imagem do Pai. Então, até isso. Pois é. E eu vejo assim, muitas pessoas ainda inconformadas nesse sentido, né? De ser... É simples, mas também não é fácil. Né? É possível, mas não é fácil. Né? O fato de ser simples não quer dizer que é uma coisa fácil. Ou vã, ou fútil. Exatamente. O fato de ser simples foi porque Deus transformou isso em algo simples. Mas não é fácil. É um exercício de fé, né? Viver com nessa expectativa desse futuro. Viver debaixo dessa consciência da esperança da glória. É de fácil acesso e a ferramenta do Espírito Santo torna fácil o conhecimento, mas só que tem a dedicação, né? Exatamente. Tem a disciplina, tem o labor, né? Se pode dizer assim. E esse exercício faz parte da vida humana, né? Faz parte, como a gente até conversou aqui, comentou aqui rapidamente, esse exercício melhora até a nossa saúde, né? Melhora a nossa saúde emocional, melhora toda a nossa vida como um todo. Então é um exercício que não é prazeroso no sentido de
como um doce, né? Que você come agora e você sente prazer. Não, mas é aquela coisa que vai ajudando você a viver uma vida saudável, né? E a longo prazo o resultado é prazeroso. E eu diria que eu recomendaria aos nossos espectadores que pudessem ler o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios fala muito dessa questão de sabedoria, né? Ele trata muito dessa vida sábia, eu não vou dizer equilibrada, porque às vezes a sabedoria nem sempre ela é equilibrada, mas é fazer essas escolhas sábias, né? Então, à medida que a gente vai se alimentando disso, por exemplo, esse tipo de vida que nós estamos falando, ele não vai ser obra do acaso. Né? É algo construído. Não é uma coisa que a gente vai, eu vou receber a Cristo hoje, amanhã eu vou viver uma vida sábia porque recebi Jesus. Não, é intencionalmente que a gente faz isso, né? Buscando conhecimento, buscando disciplina. É algo intencional. Buscando tratamento, buscando ajuda de pessoas, né? Buscando orientação médica, e tudo isso vai convergir em uma vida mais alinhada com aquilo que a gente quer desenvolver, e tudo isso repercute com o futuro que nós esperamos em Deus, né? Um futuro abençoado. Eu creio que esse alinhamento aqui vai nos ajudar a vivenciar tudo que Deus tem para a nossa vida. Pega na deixa do Senhor também, depois dessa leitura de Provérbios, é interessante partir para os evangelhos, porque vai ver quem é maior que Salomão aplicando a sabedoria que Salomão citou nos Provérbios, que é Jesus Cristo. Exatamente. Tem até, rapaz, eu estava comentando, inclusive nessa reunião de jovens, eu comentei, eu vi, e eu tenho até esse livro em casa. O cara não, até onde eu sei, o autor desse livro, ele não é crente, mas ele decidiu que durante um ano inteiro ele iria ler todos os dias um capítulo de Provérbios. E durante o ano inteiro esse cara dedicou-se, todos os dias ele lia um capítulo de Provérbios. Resultado, aplicando a sabedoria que ele viu naquele livro, ele começou a prosperar. De maneira que o cara enriqueceu, escreveu um livro, mas o segredo dele foi alimentar-se da sabedoria e colocá-la em prática. Se um homem natural, né, um homem que, até onde eu sei, não era nem crente, não nasceu de novo, desenvolveu isso, que dizer de nós que somos filhos de Deus, né? Se nós praticarmos a leitura da palavra, nos exercitarmos nessas coisas, com certeza nós prosperaremos, com certeza isso vai nos trazer uma consciência mais firme da eternidade. Uma vida mais regrada em todos os sentidos. Né? E por meio desse alimentar, como a gente estava dizendo, é intencional. Eu estou me alimentando, essa consciência da eternidade ela vai ser alimentada dentro de mim. Né? Como a gente disse, né? Não vai simplesmente amanhã acordar com a cabeça completamente mudada. Não, mas à medida que eu me alimento, que eu busco ao Senhor, vai gerando em mim cada vez mais essa consciência. E tem níveis, que a Bíblia fala de níveis, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele chega a dizer assim, que você vai reconhecer pessoas não pelo estereótipo delas, mas você vai discerni-las espiritualmente. Tem até um caso que ele próprio diz, eu vi fé nele. Por isso que houve a operação. Então você começa a viver uma vida tão consciente da eternidade do que é espiritual, que você vai olhar para alguém e você não vai percebê-la naturalmente, mas você vai ter uma consciência do espiritual, né? Você vai olhar para aquela pessoa e você vai discernir, eita, essa pessoa está precisando de algo, ou então, eita, esse aqui é o meu irmão em Cristo, ou então, eita, esse aqui tem um chamado de Deus. Então você vai ter que começar a ter uma percepção espiritual muito maior das coisas que estão ao seu redor. Quando eu me converti, eu quis entender porque eu tinha feito aquilo e o que é que existiu depois daquilo. Eu peguei minha Bíblia e eu li 12 vezes o livro de Atos, porque é o que aconteceu depois que Cristo foi assunto aos céus. E aquilo ali abriu minha mente no sentido de ver como funcionou, como foi, o poder de Deus agindo, por quê e tal. E aquilo me ajudou bastante. A ponto de, claro, na caminhada errar, pecar e tal, mas eu nunca assim disse, não, Cristo para mim não é nada. Não, eu sempre tinha, eita Senhor, eu errei, me perdoe. Eita Senhor, eu saí fora aqui, mas eu quero consertar isso, me ajuda. Porque foi uma forma que eu achei, né, pessoalmente, de firmar a minha fé. Foi conhecer o que Cristo fez e como as pessoas que ficaram após ele agiram. Sim. Isso aí foi acho que algo que me deixou assim em Cristo, até hoje. Firmado, né? Se você ler um pouco da história de homens de sucesso em Deus, né?
Não apenas os atuais, né? Mas desde os mais antigos, se você for observar, não existe segredo, né? Não existe fórmula mágica. Isso. E nem alguém especial. Ah, porque fulano era especial. Não, foi Deus não. que escolheu, ele é o destaque, não. Não, na verdade, eram pessoas dedicadas, né? Você vai conhecer a história desses grandes homens de Deus. Você não foi do acaso, né? Eles não dormiram e acordaram super-homens. Não. Há uma história de dedicação, há uma história de busca, há uma história de transformação, né? Eu conheço homens de Deus que leram a Bíblia mais de 200 vezes, né? Aí você vai ver o resultado da vida do homem, tem um ministério mundial, né? Impactou gerações, já nem está mais na terra, já faleceu, está com Cristo, mas o ministério da pessoa continua abençoando a vida. Por quê? Ah, ele era especial, não, Deus tinha um negócio com ele, não. Ele buscou esse negócio. Ele decidiu que viveria uma vida firmado no que Deus tinha para ele. Como é que ele fez isso? Se apegando às coisas espirituais. Leitor de Bíblia assíduo. Tem alguns livros dele, fala que ele conta que quando ele ia orar para dormir, né? Geralmente crente ora para dormir, né? Então... Ou dorme orando, né? Aí ele conta que quando ele ia orar para dormir, Flávio, ele orava por 2 horas. Era a oração dele antes de dormir, ele ficava 2 horas orando, né? Então, aí, ouvindo essas coisas, né? Sabendo dessas coisas, você entende que não é fórmula mágica, não é uma varinha que bate na cabeça, não. É uma plantação, é uma busca, ele está se alimentando das coisas espirituais para desenvolver a sua consciência do eterno e do que é espiritual. E isso está acessível a todos nós. Só nos resta fazer ou trilhar o caminho que eles trilharam também, né? Que é exatamente onde vai ser gerada essa consciência que a gente tanto falou do princípio até agora. Então, pastor, eu agradeço ao senhor pelo tempo. A gente já acho que passou mais do que o senhor planejava até. Agradeço pela disponibilidade, pelo tempo e, claro, fica aberto o espaço para sempre que for possível a gente estar aqui comentando de alguma coisa, porque a ideia em si desse espaço é fazer com que o corpo de Cristo seja edificado, porque eu vejo que Cristo deu uns a apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, mas foi do corpo e não de uma denominação. Verdade. E nós estamos aqui nesse planeta Terra como um corpo. E um corpo bem ajustado, ele funciona bem, como o próprio Paulo citou, né? Amém. Eu agradeço mais uma vez. E eu que agradeço, né? O convite de estar aqui com vocês hoje, né? Poder participar desse momento tão bom. Compartilhar da palavra de Deus é uma coisa que me empolga, né? Que me anima bastante. Compartilhar da palavra de Deus, né? Trocar umas figurinhas e sermos tocados pela palavra de Deus, né? Minha oração, meu desejo é que outras pessoas sejam abençoadas com aquilo que nós conversamos aqui e que vocês possam prosperar cada vez mais, tocar cada vez mais vidas. E por que nós estamos aqui? Porque o mundo está digital, né? Alguém uma vez disse que os púlpitos agora seriam em gigabytes, né? E nós estamos vivendo isso agora, né? Estamos aqui para abençoar a vida de pessoas que muitas vezes não vão até uma igreja, mas na sua casa pode ter essa oportunidade, né? De ser tocado. E eu creio que a partir disso, né, pessoas vão ser reanimadas mesmo, reafogueadas no seu coração, para voltar a buscar ao Senhor, para se dedicar mais à palavra de Deus, à oração e desenvolver cada vez mais essa consciência de eternidade. Amém. Deus abençoe você, Flávio, toda a sua família, é uma alegria estar aqui com vocês e até as próximas vezes. Amém. Então, graça e paz a todos, até a próxima e lembrando, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, no Spotify também vai estar a mensagem, na rádio você vai ouvir também na Brave Hits, que é bhjc.com.br e eu aguardo vocês para o próximo podcast. Graça e paz a todos e eu fui!